Deus. Muito bem. Vamos então aprender, vamos então meditar, vamos então melhorar um pouco mais na noite de hoje através da palavra de Deus. Quantos creem que através da palavra de Deus nós seremos um pouco mais melhorados? Digam amém. Glória a Deus. Eu vou pedir então para que você abra a sua Bíblia comigo no livro de Hebreus, capítulo de número 12. Hebreus 12, e nós faremos a leitura do versículo de número 2. Quantos encontraram? Digam amém. Glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus: tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Amém? O início do texto diz: tendo os olhos fitos em Jesus, fixos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Amém? Glória a Deus. Esta é a mesma palavra que nos foi ministrado no culto das 8 da manhã, nos das 10:30 da manhã, pelo nosso pastor, e hoje ministrada a sua vida no culto das 7 da noite. Amém? Por mim. Mas creia que o mesmo Espírito que ministrou hoje pela manhã através do nosso pastor é o Espírito que ministrará sobre as nossas vidas em nome de Jesus. Amém? Contexto histórico, para entendermos melhor, um pouco daquilo que Deus tem para falar aos nossos corações na noite de hoje. O autor da carta aos Hebreus, irmãos, ele é desconhecido. Os estudiosos, teólogos, ao longo aí dos seus estudos e pesquisas, eles meio que buscam saber quem escreveu a carta aos Hebreus. Então, alguns acreditam que tenha sido Paulo, outros Barnabé, outros Silas, outros Lucas, Filipe, Priscila, Áquila, Clemente de Roma. Façam as suas apostas. Amém? Quem será que foi o escritor da carta aos Hebreus? Eles tentam buscar esta revelação de alguma forma. Porém, irmãos, para nós, o que interessa é saber que ela foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus, independente do autor. É o Espírito quem falará conosco através desta passagem bíblica na noite de hoje. E na ocasião da escrita para os Hebreus, e na ocasião em que o autor escrevia a carta aos Hebreus, ele tinha uma intenção. Deus havia dado ao autor a revelação da carta com um propósito. Aquele povo, os hebreus, eles viviam buscando basear as suas práticas na lei e não na graça. Ocorre que na ocasião da escrita, Jesus já havia vindo a este mundo, já havia feito o sacrifício. Então era necessário que aquele povo vivesse de acordo com a graça e não mais de acordo com a lei. Então houve a necessidade da escrita desta carta para ser direcionada àquele povo. E na noite de hoje, aprove a Deus que nós meditássemos nesta passagem, porque a mesma necessidade daquele povo é a necessidade de muitos. É necessário nós vivermos pela graça. Amém? Quantos creem?
É necessário nós vivermos pela graça. E todo aquele que deseja ter uma nova vida em Cristo, através da graça da salvação obtida por Ele na cruz do Calvário, precisa testemunhar de Cristo. Amém? Nós precisamos testemunhar a respeito de Cristo. E como nós testemunhamos a respeito de Cristo? Batismo nas águas é um exemplo para nós refletirmos na noite de hoje a respeito do testemunho bíblico de que nós temos Jesus em nosso coração. Eu tenho Jesus em meu coração. Eu converso com Jesus, eu aceito o seu sacrifício, eu me arrependo dos pecados cometidos e quero viver uma nova vida em Cristo. Ótimo. Então é necessário que você testemunhe publicamente a respeito do seu posicionamento em Cristo Jesus. No cristianismo nós temos que testemunhar. Amém? E era exatamente isso que Deus esperava daquele povo na ocasião em que a carta foi enviada. Era necessário que houvesse testemunho daquele povo a respeito da graça e da aceitação de Jesus. E é isso que Deus espera das nossas vidas nos dias de hoje igualmente. É necessário nós testemunharmos, é necessário nós termos a disposição em testemunhar que de fato nós temos Jesus em nosso coração. Quantos têm Jesus, digam amém. Glória a Deus. Se você tem Jesus, se você recebeu Jesus, é necessário que você permaneça testemunhando a respeito desta decisão. E se ainda não foi batizado, irmãos, se decida por batizar. E se é batizado, se decida todos os dias em fazer aquilo que alegra o coração de Deus. Amém? Glória a Deus. E por eles optarem em seu coração, no caso o povo hebreu, por receber a Jesus e por viver de acordo com as orientações de Jesus, a Bíblia nos diz que eles estavam sendo perseguidos. E quantos de nós, irmãos, que optamos em viver com Jesus, de igual maneira não somos perseguidos? Sim ou não? Basta nós optarmos por Jesus, que as perseguições no mundo espiritual automaticamente, movimentando o mundo físico, nos perseguem, nos atacam com o intuito de nos fazer parar. Eu me lembro que na ocasião em que eu frequentava uma das nossas igrejas, mas em um outro bairro, estava ali desenvolvendo a minha vida de fé, juntamente com os jovens da igreja. E havia uma amiga minha, nova convertida, e estava ali no primeiro amor, disposta a fazer e ver as coisas acontecerem com muito carinho e disposição. Porém, ela encontrava um impedimento na pessoa do seu pai, que antes, quando ela frequentava outros lugares, que de maneira alguma acrescentava algo na sua vida, o seu pai não se opunha. Lugares, irmãos, que muitas vezes poderiam representar morte. O pai não se opunha. Mas, quando ela começou a trabalhar na igreja e se desenvolver na igreja, junto de nós, os jovens da igreja e ministério na igreja, o pai se opunha firmemente. Por quê? Ela tinha optado em viver de acordo com o que Deus queria dela. Muitas vezes acontece assim conosco, sim ou não? De igual maneira acontecia com o povo na ocasião, em que foi enviado a eles a carta. Mas Deus pede para que você não desista. Deus pede para que você permaneça e testemunhe, continue testemunhando acerca dele na sua vivência e caminhada de fé. Amém? Não desista. Algumas coisas passam a ser mais difíceis, sim,
mas Deus nos toma pela mão e nos levanta dia após dia, firma os nossos pés para que nós possamos permanecer. Amém? Glória a Deus, irmãos. Faz parte da caminhada de fé e não é por isso que nós iremos desistir. A Bíblia nos apresenta, neste mesmo capítulo que nós fizemos a leitura, os heróis da fé. Homens e mulheres que viveram em fé, viram grandes coisas serem realizadas através do poder de Deus, sim ou não? Muitos homens, mulheres, personagens da Bíblia que viram coisas acontecerem através do poder de Deus. O que nós não podemos nos esquecer, irmãos, é que nós, hoje, somos a continuidade da igreja. Deus espera que nós continuemos a grande obra que aqueles homens e mulheres iniciaram no passado. Está conosco a responsabilidade, de nos desenvolvermos e fazer pessoas se desenvolverem como grandes heróis de fé, porque nós vivemos pela fé. Amém? Glória a Deus. Nós não devemos nos esquecer, irmãos, das experiências registradas por Deus em sua palavra. Nós não devemos nos esquecer das experiências que estes homens e mulheres viveram, porque registradas estão, para que nós pudéssemos nos encher de fé e seguir vivendo, buscando a Deus. Mas é importante nós fazermos a reflexão, e o pastor disse isso nos 2 cultos, a respeito de pessoas que para nós também representaram grandes heróis da fé. E eu até anotei aqui o nome de Márcia, que o pastor citou no culto de hoje. Não citou, Celcinho, o nome da sua mãe, quando ele disse também a respeito da Gleiciane. E enquanto o pastor pregava, eu registrava ali as anotações, e ele disse que se não fosse pela Márcia, talvez Gleiciane, Celcinho, Celção, não estivessem hoje na presença de Deus. A Márcia se colocando na brecha como uma mulher de Deus, e hoje ela pode contemplar o milagre da família na presença de Deus. Amém? Heroína da fé, cumprindo o propósito e o chamado que Deus tem para a vida dela, frutificar. Amém? Glória a Deus. Eu me lembro, ainda quando criança, minha mãe recebeu o convite de uma moça que morava ali no bairro onde eu residia, chamada Ana. Minha irmã, lembra, Vânia? A Ana convidou minha mãe para ir à igreja, minha mãe foi, se identificou, gostou. No outro domingo ela foi, me levou minhas irmãs, nós levávamos uma amiga que era inseparável, íamos às 5. O meu pai não ia. Mas o meu pai nunca se opôs e sempre incentivou. Mas nós íamos e minha mãe, dotada de sabedoria, deixava as coisas todas organizadas, porque o culto era pela manhã. Chegava em casa, o frango era só esquentar, porque já estava assado. O arroz ela fazia rapidinho, o feijão já estava cozido, não dando ao meu pai a oportunidade de falar algo ou de impor uma situação para que ela continuasse indo à igreja. Então, a minha mãe agindo com fé, buscando a Deus, levando os filhos para que aprendessem a respeito de Deus e usando de sabedoria para que mais tarde, quem sabe, através das orações e do posicionamento dela, o meu pai também viesse a se converter. Irmãos e irmãs, por mais simples que sejam os testemunhos de Márcia, de Marísia, que é a minha mãe, de Ana, que convidou a minha mãe, nós não devemos menosprezar a ação de Deus através destas vidas. Mulheres que podem ser, de fato, reconhecidas pela fé. E hoje podem contemplar, o que, através da fé, ocorreu com a sua família. E qual é o nosso bem mais precioso, senão a nossa família?
e a salvação em Cristo Jesus. Se nós temos, irmãos, é necessário permitirmos sermos usados por Deus para compartilhar e alcançar todos aqueles os quais nós amamos. Este é o propósito de Deus para a nossa vida, em nome de Jesus. Heróis da fé fizeram muitos. Pessoas de fé fizeram muito para que você estivesse aqui hoje. Foi necessário que alguém dobrasse o seu joelho, foi necessário que alguém orasse e buscasse, se posicionando no mundo espiritual para que você estivesse aqui. Não faça diferente. Amém? Façamos iguais. Permita que Deus te use, assim como usou outras pessoas, porque o desejo de Deus é nos ver frutificando. Amém? Amém, glória a Deus. Para permanecermos, irmãos, é necessário nos livrarmos de tudo aquilo que nos embaraça. Eu vou pedir, já está aqui, o texto. Hebreus 12:2. E tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, é necessário, deixa eu ver, pula mais um, Carlão, por favor. Olha, não, acho que é o anterior mesmo. Isso, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. É necessário que nós venhamos nos desembaraçar de tudo aquilo que nos atrapalha. Amém? Para que nós estejamos com os olhos fitos e fixos em Jesus, é necessário nos livrar de todo o embaraço. Amém? E o que nos embaraça? E o que nos impede de permanecermos em Cristo? A palavra diz que o pecado é quem nos embaraça, o pecado é quem nos tenta enredar, enlaçar, para que nós sejamos impedidos de caminhar e andar e permanecermos em Cristo Jesus. O pecado representa um peso, e quando nós carregamos algo muito pesado, automaticamente a nossa caminhada ela se torna mais remota, sim ou não? Então é necessário, irmãos, nós nos desvencilharmos, nós nos desprendermos de tudo aquilo que é pesado para nós, para que nós continuemos correndo a carreira proposta. Amém? Glória a Deus. E o que tem te prendido? O que tem te impedido de caminhar? Já foi deixado esse papelzinho aqui para mim, porque acho que eles sabiam que ia estar bem quente aqui, né, Carlão? É comum? Você pode aumentar para mim, por favor? Obrigada. Então, o que tem te prendido? Eu não vou ficar aqui tentando adivinhar, porque este não é o meu ministério, amém? Glória a Deus, e que não seja o seu também, o ministério da adivinhação, porque Deus ele repreende isso em tua palavra. Mas eu creio que eu estou diante de pessoas inteligentes, amém? Glória a Deus. Pessoas que sabem de fato aquilo o que tem te impedido, te amarrado e tem te travado, para que você prossiga na sua caminhada de fé. Irmãos, eu sei dos meus defeitos, eu sei das minhas dificuldades e você sabe. Amém? Você pode não esparramar, você pode não jogar na roda, você pode não contar às pessoas, mas você sabe aquilo que tem te prendido, você sabe aquilo que tem te amarrado, e é necessário que você se posicione diante das suas dificuldades, para que isso não represente um peso. Amém? Para que isso não te barre, para que isso não te pare. Deus manda te dizer na noite de hoje, se posicione, se livre, se desvencilhe de tudo isso que tem te prendido e te amarrado, para que a sua caminhada seja uma caminhada leve. E para que em sua caminhada de fé você prossiga, fazendo aquilo que Ele deseja que você faça. Más companhias. A Bíblia nos adverte a respeito das más companhias. Isso pode ser, de repente, um empecilho, algo que tenha te impedido de caminhar com Cristo.
algo que tenha representado um peso no mundo espiritual. Más companhias. Com quem você tem andado? Quem tem feito companhia a você? Com quem você tem compartilhado os seus segredos? Com quem você tem compartilhado as suas vitórias ou as suas derrotas? É importante que você faça uma análise a respeito de quem tem feito companhia a você. E a Bíblia nos adverte a respeito disso. As más conversações corrompem os bons costumes. Irmão, você está na bênção. Você tem vivido em fé. Porém, as más companhias podem fazer com que você se desvie dos caminhos do Senhor. Você que é pai, você que é mãe, você que está aqui conosco na noite de hoje, nos acompanhando através da internet. Leve em consideração aquilo que Deus tem falado conosco na noite de hoje. Selecione melhor com quem você tem andado. Amém? Glória a Deus. Lugares os quais nós frequentamos. É certo, irmãos, que nós não devemos ser rato ou baratas de igreja, como dizem por aí, a respeito daqueles os quais estão todos os dias na igreja. Amém? É importante nós estarmos na igreja e se pudermos estarmos todos os dias, glória a Deus. Se não, organizar a nossa agenda para que possamos estar aqui cultuando a Deus, porque isso é alimento para nós. Sim ou não? Mas é necessário também, irmãos, nós cuidarmos dos lugares os quais nós frequentamos além da igreja. Quais os lugares você tem frequentado? O que você tem visto nos lugares nos quais você tem frequentado? Quais são as companhias com quem você se relaciona nos lugares onde você escolheu para estar? Amém? É importante nós pensarmos e ponderarmos todas essas questões, porque situações como estas podem nos prender e nos impedir de vivermos uma caminhada de fé junto a Cristo Jesus. O que eu tenho assistido na televisão, o que eu tenho assistido no celular. Vocês estão com frio? Pedi para que aumentasse o ar. Enfim, vamos aguentar mais um pouquinho, tá? O que você tem assistido no seu celular, na televisão, o que você tem ouvido no rádio? É importante nós fazermos uma seleção, irmãos, pensando justamente em crescermos ao longo da nossa caminhada de fé. Há muitos anos atrás, eu fiz um curso em Campinas, de contação de história para crianças. E no curso, a gente aprendeu a manipular bonecos, fantoche. E muita coisa eu aprendi nesse curso, muita coisa bacana para ministrar para a vida das crianças. Dentre as coisas que eu aprendi, por exemplo, quando nós manipulamos um fantoche, você tem que saber mexer com a boca do fantoche, para que de fato pareça que o fantoche está falando com a criança. Acabou a história do fantoche, com o fantoche, a gente não pode pegar o fantoche que acabou de ministrar a história para a criança, Deise, guardar dentro de um saco preto e jogar dentro do armário, na frente da criança. Porque para a criança, aquele boneco tem vida. E já pensou que tristeza? Ver o coleguinha que acabou de contar a história ser guardado num saco preto, deu um nó na boca do saco e jogou no armário. Então, muitas coisas a gente aprendeu a respeito do uso com fantoches. E o professor que ministrava o curso na ocasião, ele tinha alguns personagens que ele tinha criado. E eram bonecos bem legais. E cada um tinha um nome. E cada um ministrava acerca de uma coisa para as crianças. E ele precisava, e ele vinha buscando em Deus um boneco do mal, para que as crianças entendessem a respeito da maldade. E ele vinha buscando em oração, e Deus deu para ele um urubu no sonho. Ele sonhou com um boneco que era um urubu e que ele era muito malvado. Então, através da revelação que Deus deu a ele no sonho, ele desenvolveu, ele customizou um boneco no formato de urubu, para que com esse boneco ele pudesse
dar um ensinamento a respeito do mal para as crianças. E ele queria um nome para o boneco. Então, ele novamente, buscando em Deus em oração, um nome para o boneco do mal. E em sonho, Deus revelou a ele, TV. TV. O boneco se chamava Tito, o vilão, que abreviado quer dizer TV. E então, o professor perguntou no sonho para o boneco, e por que o seu nome é Tito, o vilão, e abreviado é TV? E o boneco respondeu assim, porque eu gosto de devorar cérebro de crianças. Então, aquela foi uma revelação que Deus deu para ele, para o tio Uli, muito forte, a respeito do que nós temos selecionado e assistido na TV ou no celular, independente qual seja a mídia que você tem permitido entrar na sua casa. Assim como a TV no boneco Tito Vilão tem por objetivo devorar cérebro de crianças, muitas vezes aquilo que nós temos selecionado e assistido também tem devorado as nossas mentes. A gente permite que o mal entre, que o mal faça bagunça, faça arruaça e, consequentemente, nós nos afastemos de Deus. Quando o boneco disse que devorava cérebro de crianças, ele gostava de devorar cérebro de crianças, eu fiquei impactada com o testemunho e com a revelação que o tio Uli recebeu da parte de Deus, né? Mas depois, analisando os fatos, de fato, é verdade. Não que aconteça de ser devorado, né, no sentido literal, mas a criança ela vai sendo consumida aos poucos por aquilo que ela assiste. E nós também, mulheres, os homens também, né, eles são consumidos à medida que assistem e que permitem o mal entrar em suas mentes, entrar em suas vidas. E muitas vezes nós somos enredados, enlaçados pelo mal, pelo pecado, de maneira sutil, de maneira que nós não percebemos, e quando vemos, e quando damos conta, já estamos destruídos. Então, para que nós sigamos a carreira que nos está proposta, para que nós sigamos a nossa caminhada de fé leves, é necessário nós nos desprendermos dos pecados e daquilo que tem representado peso na nossa vida, más companhias, lugares que temos frequentados, que não são bem frequentados, o que nós temos selecionado no nosso celular, na nossa televisão, o que nós temos permitido que nossas famílias assistam. Nós não devemos cultivar o pecado. Como eu disse, eu estou diante de pessoas que eu creio são pessoas inteligentes. Você sabe o que você faz que desagrada a Deus. E isso não deve ser cultivado. Amém? Essa semana, eu estava nas redes sociais e a pastora Kátia postou uma figura que eu achei bastante interessante. 2 potes com comida, 2 compotas com comida e dentro das 2 compotas um ratinho. O ratinho foi comendo da comidinha, e quando estava lá no fundo do pote, ele já não conseguia mais sair. De início, para ele, parecia ser algo prazeroso viver naquela situação. Mas quando ele se viu, ele estava tão envolvido com o pecado, tão afundado naquela situação, que ele já não conseguia mais sair. Nós não podemos cultivar o pecado. E o pastor, na manhã de hoje, usou um outro exemplo que eu achei bastante pertinente, bastante interessante. A pessoa, quando ela está no mar, no rio, na lagoa, ela não entra se afogando, ela não chega se afogando, ela chega se divertindo. Ela chega, né, menos eu, porque eu não gosto. Então, eu já chego irritando quem está comigo. Ai, tem um peixe aqui. Ai, a onda está muito forte. Mas o pessoal que curte o movimento, a água já chega se alegrando, né? Se refrescando. Enfim, e quando se vê,
mais um passinho para frente, mais um passinho para frente, mais um passinho para frente, já está se afogando. Então, é um processo, irmãos, até estarmos de fato afundados no pecado. Então, é importante nós eliminarmos situações ao longo do processo para que possamos continuar vivendo a nossa caminhada de fé, correndo a estrada que nos está proposta, livres de todo embaraço e de todo pecado. Alguém aqui tem tempo para perder? Ninguém tem tempo para perder. Então, é importante nós definirmos o que é importante na nossa vida e eliminarmos aquilo que não tem importância e aquilo que tem como objetivo nos afastar de Deus. Amém? Eu estava lendo e meditando um pouco a respeito dessa passagem ainda hoje, após escutar a ministração do nosso pastor, e eu li algo muito interessante que eu gostaria de compartilhar com você. Na maratona dos Jogos Olímpicos de 1984, uma corredora suíça que se chama Gabriele Andersen deixou marcado seu nome na história. Ela já entrou, irmãos, com dores no corpo e fortes cãibras. O seu corpo estava muito impactado devido à umidade do ar e o forte calor na ocasião onde estava sendo sediadas as Olimpíadas. E ela decidiu que ia correr o que para ela estava proposto. E ela largou no 37º lugar. Ela já largou lá atrás. Porém, ela permaneceu firme diante daquilo que a ela havia sido proposto. E aí eu vou terminar a história dizendo a você que ela venceu. Amém? 37º lugar e chegou em primeiro. Não. O final da história foi diferente. Ela passou muito mal ao longo da corrida. Muito mal. E os médicos quiseram ajudá-la. Mas ela recusou a ajuda dos médicos porque ela perderia muito tempo recebendo a ajuda dos médicos e ela tinha um objetivo, que era chegar à final. E diz, que eu tinha apenas 1 ano, mas ali, através da leitura, eu pude contemplar que ela chegou 20 minutos depois de que todos os outros corredores haviam chego. E ali, quando ela chegou, ela recebeu os cuidados necessários, porém, não por ter chego em primeiro lugar, mas justamente por ter sido fiel ao propósito e ao objetivo, ela teve o seu nome registrado na história. O que eu quero dizer para você, através da reflexão dessa corredora, é que muitas vezes nós temos obstáculos e situações que tentam nos impedir, como nós já meditamos aqui anteriormente. Porém, o importante é que o nosso objetivo final seja levado em consideração. E independente dos obstáculos, independente das dificuldades, nós permanecemos em fé e não deixarmos de correr o que nos está proposto. E para nós finalizarmos, o texto ainda está aqui, diz assim, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz. Ele quem? Jesus. Ele tinha alegria em seu coração por morrer por mim e por você. Amém? Havia alegria no coração de Jesus em morrer por cada um de nós que estamos aqui presentes na noite de hoje. E independente de toda a situação que ele sabia iria viver, ele não desistiu. Que nós tenhamos ele como exemplo todos os dias, independente das situações, independente das dificuldades, que de fato haja alegria em nosso coração para que nós possamos permanecer. O exemplo de Jesus, que aceitou o desafio da cruz com alegria, desprezando a vergonha, hoje está assentado à direita de Deus Pai. Ele foi honrado. Creia, você também será honrado
em nome de Jesus. Amém? Eu vou pedir para que você se coloque em pé. E nós vamos orar. Amém? Para selar essa palavra em nosso coração, no nome de Jesus. Vou pedir para que você feche os seus olhos. Busque a presença de Deus, assim como você tem feito já desde o início do culto. Amém? Busque a presença de Deus, irmãos, de todo o seu coração. Em nome de Jesus. Busque dele a força para que você permaneça em nome de Jesus. Amém? A gente que está aqui em cima, hoje eu, na ocasião, Deus quis que fosse assim. A gente também encontra dificuldades no meio do caminho. Muitas, não são poucas. Eu sei que você que me ouve na noite de hoje, através da transmissão, ou assentado nesta cadeira, eu estou aí no seu lugar todos os dias, praticamente, ouvindo a respeito da palavra de Deus. E eu sei que muitas vezes não é fácil chegar aqui para buscar a Deus. Eu sei que são muitos os convites que nós recebemos todos os dias para desistir. Mas é necessário, irmãos, nós buscarmos de Deus a força, a fé, o ânimo, a esperança, a confiança, porque sem Ele nós não conseguimos. E esse é o objetivo do nosso inimigo, nos fazer desistir. Esse é o objetivo do nosso inimigo, nos fazer parar no meio do caminho. E para isso, ele coloca na nossa caminhada de fé obstáculos. Ele coloca ao longo do nosso percurso situações com as quais nós podemos nos embaraçar e ficarmos presos. Mas nós vamos buscar de Deus na noite de hoje, através da palavra dele, a força para continuarmos caminhando, a força para permanecermos no propósito e no objetivo para o qual nós fomos chamados. Nós fomos chamados e destacados para continuarmos a compor a galeria dos heróis da fé. E não é pretensão minha me comparar a Abraão, não é pretensão minha ser comparada a Moisés, não é pretensão minha querer ser comparada com Raabe, com Sara e com tantas outras pessoas especiais que compõem essa galeria. Não é pretensão, é de fato viver aquilo que Deus espera de mim. Ele deseja que tanto eu quanto você, independente das dificuldades e das limitações, continuemos, permanecemos na presença dele. Amém? Para vivermos e vermos os milagres que ele tem para cada um de nós, em nome de Jesus. A Gleice preparou uma canção. Eu vou pedir para que ela ministre e você continue em pé, em nome de Jesus. Vai cantar com a gente parte dessa canção e nós vamos orar.